Louvado seja Deus. Mais uma noite, louvamos ao Senhor por essa igreja que se reúne nesse lugar, uma igreja que busca o conhecimento do Senhor, no Senhor, através da instrumentalidade do professor Wilton nessa noite. Louvamos a Deus pela vida de você que está acessando esse vídeo agora, às 9h06, 21h06, ou 9h06 da manhã, ou pela madrugada, no ano 2030, no ano 2038, 2050, porque esse vídeo vai ficar na rede, na nuvem, e a intenção é deixar essas mensagens para a igreja do futuro, como Paulo fazia com as suas cartas, como os irmãos faziam, deixavam anotado, não tinha nuvem daquela época como nós temos hoje, então aqui é mais uma página que irá edificar vidas. Então eu queria pedir nessa noite, agradecendo ao Senhor por todos aqui, ao irmão Josimar, que pudesse orar ao Senhor para nós iniciarmos essa jornada de estudo. Lembrando que o nosso estudo hoje é no livro de Marcos, como sempre, nós vamos meditar a partir do 33, Marcos 33, até o 40. Não era até o 50? Até os 50. Até o 50, isso, até o 50, exatamente. Por favor, Marcos, por favor, Márcio, pode orar ao Senhor, Josimar? Esse é de 30 aos 50. Isso, exatamente. Por favor, Josimar, pode orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, te agradecemos por esta linda e rica oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado, trazendo pessoas, ó Deus, para nos orientar melhor dentro, ó Deus, eterno Pai, daquilo que o Senhor separou para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Hilton, eu vou fazer a leitura. Sim, Zé. E fazer a leitura e o senhor já inicia. Vou tentar fazer bem rápido a leitura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aqui. Diz assim a leitura. Como foi dito, Marcos, né? 9, do 30 ao 50. O tema é o seguidor de Jesus e o poder. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer as perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estava em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ser o último, e ser aquele que serve a todos. Depois Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças estará acolhendo a mim, e quem me acolher não estará acolhendo a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não nos proibais, porque ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água, porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a sua mão é ocasião de escândalo para você, corte-a. É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos do que ter as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o. É melhor você entrar para a vida sem um dos pés do que ter os pés, 2 pés, e ser jogado no fogo do inferno. Aí seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga.
Se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno, onde seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Com efeito, todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insosso, com o que vocês lhe darão sabor? Tenham o sal em vocês, estejam em paz uns com os outros. Vamos ao aprofundamento. O tema central desse longo trecho é o poder. Como os anteriores, está unido ao que precede e ao que se segue. Embora possamos dividi-lo em 3 unidades menores, há umas amarras interessantes que conservam o trecho coeso, como a expressão em nome de, Marcos 37, 38, e até o contraste entre acolher, Marcos 9, 37, e escandalizar, Marcos 9, 42, sendo que, em ambos os casos, o objeto de acolhida ou do escândalo é sempre o mesmo, a criança, o pequenino que crê. O poder atravessa as 3 unidades. O poder através das 3 unidades. Os discípulos brigam por ele. Marcos 30, 37. Marcos 30 ao 37. Impede alguém de expulsar demônios. Marcos 38 ao 41. Escandalizam-se por brigarem pelo poder. Marcos 42 ao 50. Tudo isso num contexto de segundo anúncio da paixão, do 30 a 31. E o último episódio da Galileia, Marcos 9, 30, compare também com Marcos 10, 1. E o fato de Jesus querer ficar oculto já apareceu anteriormente no episódio da mulher estrangeira. Lá, o motivo aparece ser o perigo representado pelo poderoso Herodes. Aqui, o tema do poder fica por conta dos discípulos. O contraste também é interessante, se compararmos a atitude dos discípulos com a da mulher pagã. João, já em Marcos 8, 31, mencionava-se Jesus ensinando diretamente os discípulos, e aqui esse detalhe merece tanta atenção a ponto de Jesus querer ficar oculto só por causa disso. O conteúdo desse ensino personalizado já foi apresentado no primeiro anúncio da paixão, Marcos 8, 31. Os homens, nas mãos dos quais o Filho do Homem será entregue, já foram anteriormente identificados, de modo que o leitor de Marcos já o sabe. A reação ao segundo anúncio é interessante. Em primeiro lugar, afirma-se que os discípulos não compreendiam. O tema da incompreensão já apareceu várias vezes. Nelas, os discípulos recebem de Jesus um puxão de orelha. Associado à incompreensão está o medo, que também já apareceu e ainda aparecerá, compondo um quadro patético do discípulo que segue Jesus. Aqui, o medo de fazer perguntas, coisa que não acontecia antes e não acontecerá depois. Estamos, pois, diante de uma situação especial. E tudo leva a crer que o motivo é o conteúdo da discussão ao longo da viagem. O tema da casa, já salientado abundantemente na primeira parte de Marcos, retorna aqui. Aponta talvez para uma realidade eclesial de quando o evangelho foi escrito. Na pergunta de Jesus e, sobretudo, na instrução, ecoa o pedido da escuta, saída da nuvem da transfiguração. A pergunta de Jesus sobre a conversa da viagem causa constrangimento e revela o porquê do medo em fazer perguntas. Na viagem, eles haviam brigado pelo poder. A pergunta que não tiveram coragem de fazer a Jesus pelo caminho tem agora a sua resposta. É a catequese do segundo anúncio da paixão. Se ao primeiro Pedro reagia querendo um Messias à própria imagem e semelhança, ao segundo reagem todos, querendo cada um deles ser superior ao outro. Diríamos até com pretensões messiânicas. A situação é grave e é uma das poucas vezes que Jesus senta para ensinar. O ensino é lapidar, o último, o servidor, é o primeiro e o mais importante. A palavra servidor só aparece em Marcos 9, 33 e em Marcos 10, 43. E o gesto que se segue é exemplar. O centro das atenções agora é uma criança, menino ou menina, o grego não especifica. A palavra grega paidion pode indicar também a criança trabalhadora e não remunerada, que presta serviço gratuitamente, desprovida de toda pretensão de se promover e de buscar poder. E o Jesus de Marco tem um gesto único nos evangelhos sinóticos. Abraça essa criança, identificando-se com ela. Veja também Marcos 10, 16. Jesus os provoca a acolher esse servidor para acolhê-lo como Messias, que expressa seu serviço dando a vida. Anteriormente, Jesus enviara os discípulos totalmente despojados
e dispostos a servir por causa do reino, correndo o risco de serem mal acolhidos. Mas não há outra condição para se entrar no reino, a não ser a de acolher o servidor, e nele estar acolhendo Jesus. E não se deve romantizar esse acolher. Em Marcos, significa simplesmente identificar-se com quem se acolhe, o servidor, o Messias, doador da vida. A expressão em nome passa para a cena seguinte. É a primeira grande ação dos discípulos, impedir alguém de expulsar demônios, já que não conseguem fazer o que lhes tenha sido confiado. A segunda grande ação de impedimento virá depois, em Marcos 10, 14. É mais uma situação crítica no caminho do discípulo que, tendo recebido de Jesus a autoridade sobre os demônios, encontra-se incapaz de fazê-lo e compensa essa deficiência com vetos aos que seus autores de ações como as de Jesus. Indiretamente, Marcos garante que, fora do grupo estreito dos 12, há discípulos e discípulas mais afinados ou afinadas com Jesus, como a da Decápole, Marcos 5, 20. É a mulher pagã. A sentença de Marcos 9, 41 está ligada a esse episódio. Ser de Cristo não significa necessariamente ser do grupo que o segue de perto, mas estar sintonizado com ele numa prática que leva a boa notícia aos excluídos, tornando o reino cada vez mais próximo. O menor gesto de acolhida, dar um copo de água, não ficará despercebido a Deus. A última unidade desse trecho fala do escândalo provocado pela busca do poder. O verbo escandalizar significa tropeçar e, por isso, desistir. No contexto, tem seus significados, pequeninos servidores que acreditam, vendo os seguidores de Jesus brigando, competindo e se destruindo por causa do poder. Desistem da caminhada e do serviço gratuito e desinteressado. As palavras de Jesus contra essa postura são extremamente severas. Seria preferível a morte. Esse mal tem de ser cortado pela raiz. É o sentido das expressões cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Nota-se uma progressão inversa. O olho vê, avalia e cobiça. O pé aproxima a pessoa da coisa cobiçada e a mão leva a apanhar a coisa cobiçada. Mas não resta dúvida. O que se deve arrancar é a sede de poder para dominar, aparecer, oprimir. O inferno era, na verdade, um forno nas proximidades de Jerusalém, onde, no passado, sacrifícios humanos eram oferecidos. E, no tempo de Jesus, o lixo era queimado. Tornou-se símbolo de destruição completa. A imagem é enriquecida com a tríplice repetição dessa frase. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. É o tema do fogo, símbolo do julgamento ou do castigo. É enriquecimento como o do sal, elemento de conservação, castigo que se conserva para sempre. O sal era ainda símbolo da aliança, como se explica em Mateus 5,13. No passado, parceiros de uma aliança costumavam selar o pacto comendo sal. A última frase parece referir-se a isso, acrescentando o tema da paz. A ausência de paz é um sintoma pela briga de poder. Amém, professor. Beijo no coração. Antes do professor iniciar a sua fala, como de costume, eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus e dar uma palavra aqui de alerta de que eu estou muito cabisbaixo, muito triste pelo que aconteceu nessa chacina em que morreram bandidos, marginais e policiais militares. Então, eu sempre pedi ao Senhor para nunca perder o meu amor, perder a minha compaixão por essas pessoas que, pelas mães dos policiais, as esposas, as mães dos bandidos, as mães também de inocentes que morreram ali. Então, eu quero nunca me entrar nesse vai e vem, nesse fla-flu do mundo que não quero. Eu quero sempre ter a dor daqueles que morrem, daqueles que sofrem. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. De fato, isso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é algo muito triste. E a gente percebe, né, que as pessoas elas perderam a compaixão em função das suas ideologias, das suas opiniões políticas, religiosas. Eu vi até o Marlon dando uma boa resposta lá uma pessoa que fez um questionamento sobre
que aconteceu, né? E a gente tem perdido a humanidade nisso, como você bem ressaltou. Existem mães ali, familiares, né? Tanto dos policiais, como dos bandidos, como das pessoas inocentes também que morreram nessa operação. Que Deus venha consolar todas essas famílias, que Deus venha acolher as pessoas. E é uma situação muito triste. Um fica jogando para o outro a responsabilidade, mas nós sabemos que somente Jesus pode dar a paz. Somente Jesus pode transformar o coração humano. Por mais que nós tenhamos bons policiais, por mais que nós tenhamos uma segurança, né? Se nós tivéssemos, se nós morássemos num local onde nada disso acontecesse, o coração humano ele ainda estaria perdido. O coração humano ele precisa do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que foi muito bem lido pelo nosso irmão Isaías, tanto o texto bíblico que fica em Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao 50, como o comentário, é um texto muito extenso. Aqui daria bastante comentário para nós, né, para a gente trocar ideias, mas eu vou pegar aqui 3 pontos principais para comentar rapidamente com os irmãos para abrir para as perguntas ou para comentários para nós trabalharmos, né? Tem aí o irmão João Carlos, o Márcio, o Marlon, a Ailen, a irmã Jacira, o Josemar, Isaías, o irmão Valci, o irmão Jair. Esse texto aqui, a composição dele, se vocês observarem, é um texto muito bem elaborado. Ele é um texto muito bem construído. Se você fizer uma crítica aí literária, você vai observar que essa construção, ela trabalha de fato essa questão do poder, mas que às vezes passa despercebido a intencionalidade. Mas como o autor aqui ele já colocou o seguidor de Jesus e o poder, ele já direciona o nosso olhar para o poder e é um título muito bem escolhido. O que eu queria ressaltar aqui com você nesse ponto é o seguinte: os discípulos eles estavam comentando ali no caminho, né, sobre quem seria o maior. O comentário deles era esse. Eles iam ali competindo, conversando sobre quem seria o maior. E essa é uma questão que ela não acaba ali. Você vê isso aí no segmento de Jesus. Sempre existe essa questão de ser o maior. Quem é o maior? Ou seja, quem tem uma posição mais elevada. A gente vê isso com bastante frequência. Até mesmo quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai buscar informações, a gente procura sempre buscar as pessoas de destaque. Quem produziu mais, quem tem os melhores comentários, quais são os que detêm o maior conhecimento, ou o maior status, ou o maior poder. Isso é inerente à nossa condição humana. O ser humano ele tem uma busca por essa questão de ser o maior. Jesus, ele não desconsidera que haja alguém maior. Isso é muito interessante. Porque ele diz, né, que há uma tabela divina, há uma relatividade divina que é diferente da nossa. Um exemplo, Jesus, ele, em outra ocasião, é um texto que a gente gosta de conversar muito sobre ele, e até estava conversando com o Marlon ontem sobre isso. Jesus, quando ele fala de João Batista, ele fala de João numa posição maior, de destaque. Ele diz que dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Então, para Jesus não tem todo mundo igual. Esse é um ponto. Né? A questão essa questão de ser maior não pode ser a motivação do cristão. Que existem graus de diferenciação, existem. Deus não é alguém que pega tudo e nivela tudo de uma forma e age. Não. Você pode ver os ensinos de Jesus, ele fala que tem pessoas que receberam 5 talentos, outras receberam 2 talentos, uma recebeu 1 talento. E cada um segundo a sua capacidade. Então, isso tem que ficar bem claro.
existem as diferenciações. Agora, o padrão de identificação de Jesus para com o nosso que é diferente. Porque o texto ele vai dizer o seguinte, ó, se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e será aquele que serve a todos. Existe o desejo de ser o primeiro. Eu vejo muita gente dizer assim, né, quando ela confunde essa questão de status, poder com cargo eclesiástico, tem pessoas que vão para o outro extremo, que dizem assim, ah, não, esse negócio aí de que você desejar você ter um cargo, ele é errado. Você desejar você ter uma funcionalidade é errada. A Bíblia não fala que é errado. Você pegar, por exemplo, a carta da herança paulina, 1 Timóteo, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, aquele que deseja o episcopado, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Não é o desejo que é excelente, né? É a obra que a pessoa deseja, é uma obra excelente. Ele fala, convém, pois. Ou seja, ele não está também ali condenando o desejo da pessoa executar alguma coisa, de ela ter uma posição, vamos chamar assim, uma funcionalidade. Então, o problema não é esse. Porque pode haver aqui uma leitura errada sobre o assunto. Existem diferenciações no reino de Deus? Existem. Agora, o padrão que é estabelecido por Deus para saber quem é o maior ou o menor é muito diferente do padrão que nós temos. E aqui Jesus, nessa questão, ele apresenta uma criança. Isso é muito interessante. Ele coloca uma criança ali no meio e fala, quem acolher em meu nome uma dessas crianças estará acolhendo a mim. E quem me acolher não estará acolhendo a mim, mas aquele que me enviou. O acolhimento a uma criança é o acolhimento a Deus. Vocês percebem como que isso é tremendo? Por quê? Deus ele está sempre nos pequeninos. E aqui que é o diferencial de Jesus. Tanto na tradição de Mateus, que nós chamamos de tradição mateana, como aqui no texto de Marcos, sempre a acolhida aos menores, aos sem valor, é a acolhida a Deus. Esse é o escândalo evangélico, esse é o escândalo do evangelho. Acolher os menores, acolher aqueles que não têm valor, é acolher a Deus. No texto de Mateus 25, sempre tratado aqui nas nossas conversas, né? Lá Jesus ele se identifica com os miseráveis, com os necessitados. E ele diz que quem faz para um daqueles lá, está fazendo para ele. E aqui ele diz, quem acolhe uma criança. E a criança, como foi muito bem explicada no texto que o irmão Isaías leu, é alguém que faz as coisas livremente. É uma pessoa que ela faz as coisas desprovida de uma recompensa. É uma pessoa que para aquela sociedade não tinha valor algum. E aí Jesus fala que quem recebe uma criança recebe a Deus. E aí o texto do poder, que acho que aqui é o principal, que pouca gente comenta na esfera do poder, é a seguinte. Existe ali um relato de alguém que está expulsando o demônio. Então, o que acontece? Os discípulos, eles advogam um poder ali que é muito maior do que vocês possam imaginar. Você já parou para pensar o que aconteceu? Tinha alguém, um homem, expulsando demônios. Ou seja, aquele homem, mesmo não estando no grupo de Jesus, ele faz aquilo que esse evangelho de Marcos coloca como sendo essencial. Vocês lembram o final expandido desse evangelho, aquele final de acréscimo, que fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Porque no evangelho segundo Marcos, é um evangelho onde a comunidade ela enxerga que tudo está contaminado por demônios. E a ação libertadora de Jesus nesse evangelho é expulsar os demônios. Você pode ver que onde Jesus chega, os demônios se manifestam e ele expulsa. E aquele homem ali, ele está cumprindo isso. Só que ele não está com o segmento com o grupo de Jesus. E aqui é a chave de leitura. Aqui é onde o poder deles se manifesta de uma maneira tremenda. Eles se julgam possuidores de um poder que vai designar quem pode fazer a obra de Deus ou não. Já para pensar nisso? Como a gente cai nesse engodo?
Quando a gente começa a elencar, aquele é de Deus, aquele não é de Deus. Esse é um poder que não cabe a nós. Jesus disse o seguinte: quem não é contra nós é por nós. Essa é a tentação do poder mais poderoso que existe. O poder aqui não é um poder financeiro. O poder aqui não é só de um reconhecimento. O poder aqui é de nós nos assentarmos no lugar de Deus como juízes e determinar quem pode fazer algo de bom para as pessoas ou não. É a gente querer legitimar quais são os de Deus, quais estão fazendo a coisa correta e quem não está. Jesus, ele recrimina muito isso. E aí, olha que interessante, porque pode-se pensar que essa é uma obra que você tem que deter para que você tenha um valor, né? Porque Jesus expulsava os demônios. Os discípulos têm que expulsar o demônio. Então, para eles poderia ser o seguinte: olha, não vamos deixar aquele homem expulsar, porque senão ele vai ter um destaque. Quem tem que expulsar somos nós. Quem tem que fazer as obras para serem reconhecidos somos nós. Mas aí Jesus, ele quebra de novo essa lógica e ele fala de um oferecimento de um copo com água. Em outras passagens, ele fala que quem oferece um copo de água a um profeta, ele tem um galardão do profeta. Parece uma coisa injusta, né? Parece um padrão que não bate com o nosso padrão. Porque você fala, como é que a pessoa que dá um simples copo com água para um profeta que está em missão, para um itinerante, como que ele pode ter o mesmo galardão? Porque os irmãos sabem que o movimento de Jesus, lá o cristianismo primitivo, ele se dividia principalmente em dois blocos. Eram os blocos dos itinerantes e o bloco dos acolhedores. O que era isso? Eram as pessoas que ficavam nas suas casas e serviam a Jesus ali, e elas acolhiam um grupo que nós chamaríamos hoje de missionários, mas que eram tidos como os itinerantes. Isso você vai ver muito bem quando você estuda os evangelhos junto daquela fonte que nós chamamos, né? Eu até mandei no grupo lá um material sobre isso. Então você vê dois blocos de grupos aí. Um que acolhe na sua casa e o outro que são os enviados, os apóstolos, missionários, aqueles que vão levando o evangelho. E é isso que acontece, porque nem todo mundo tem esse chamado para ir, mas todo mundo aqui tem um chamado para acolher quem está indo, ajudar, incentivar quem está indo. E aí Jesus fala o seguinte: olha, se você der um copo com água, que é a coisa mais básica, ele fala assim, qual que é a habilidade que tem que ter para dar um copo com água? Qual estudo que você tem? Você não tem que ter estudo, você tem só que ter uma empatia, uma compaixão. Ele fala, se você der um copo com água para essa pessoa, você vai realizar a obra de Deus. Então, os valores que Jesus coloca, eles são muito contrários à nossa mentalidade, meus irmãos. Você pode ver que a gente coloca assim, o maior pregador, o maior cantor, a maior denominação, o maior teólogo, o maior, o maior, o maior. Isso é mentalidade oposta ao que Jesus coloca. Jesus, nesse trecho aqui, ele apresenta uma criança e um servidor de um copo com água, que são aqueles que estão ali no centro do anúncio de Jesus. É muito raro, como foi bem dito aqui pelo comentarista, é muito raro você ter ensinamentos em Marcos. Você vai ter ensinamentos em Lucas, principalmente, né, e em Mateus, dentro dos sinóticos, e em João também. Mas aqui em Marcos é muito raro você ter um ensinamento, porque a finalidade desse evangelho não é uma pedagogia do ensino, é uma pedagogia da prática. Mas aqui, esse relato, ele tem esse valor para nós. Será que nós temos a mesma visão de Jesus? Será que nós valorizamos coisas pequenas que são grandes para Deus? Ou será que o nosso olhar se perdeu na fama, na busca, naquilo que tem uma suposta aparência de verdade, de piedade, mas que na realidade é uma busca de poder? Então que a gente aprenda com essa passagem, né? De não começarmos a utilizar esse poder, né? O poder de Jesus é o poder do serviço, não é o poder do mandatário, né? Quando Jesus fala que nos dá poder e autoridade, é para o serviço e não para nós prevalecermos diante das pessoas. Amém? Passar para o irmão Isaías.
Amém, professor. Está falando aí, eu estou aqui, ó, anotando. Estou anotando aí porque realmente é algo maravilhoso essa sua fala aí sobre esse texto que nós lemos, mas com certeza hoje iremos aprofundar um pouco. Então, eu gostaria de já abrir a possibilidade dos irmãos perguntarem aí alguma pergunta que os irmãos Eu queiram fazer. gostaria, Fiquem à vontade aí. Por favor, você pode eu perguntar. gostaria de fazer a pergunta aqui no versículo 46, onde diz que morre o verme, nem o fogo se apaga. E também lá no 48 vai dizer, quando o ímpio morre, eu tenho dificuldade de assimilar isso, que o ímpio, quando morre, vai ficar a vida eterna, a eternidade, num lugar de fogo ali, sofrendo, gemendo o tempo todo, a eternidade, eternamente isso. Eu tenho dificuldade de, de discernir que seja assim. Tem até um livro de um irmão que escreveu sobre isso, agora eu não me lembro direito, e até tenho esses livros. Será que vai ser assim mesmo? O ímpio, aí Deus não vai destruir, destruir aquele espírito totalmente? Será que Deus vai fazer isso com uma pessoa? Vai ficar a vida eterna sofrendo ali num fogo, numa fogueira? Será que é assim mesmo? Eu gostaria de saber a opinião aí do Hilton, o que que Boa, ele... Vaci, muito boa. Eu não ia entrar, né? Eu ia entrar, Wilton, já foi no final sobre essa questão do inferno. Mas é o Espírito Santo que rege essa reunião. E se o Alvaci, que é um homem de Deus, tem essa curiosidade, Wilton, com certeza muita gente tem, mas não tem coragem de perguntar ao seu líder. Por Exato. favor. Irmão Valci, tá aqui o João, né, que acompanha o Marlon. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Essa visão de um lago de fogo literal, que vai ficar queimando as pessoas, tal, no campo teológico, isso quase não é mais nem tratado, irmão Valci. Nem se fala mais nisso. Aí o senhor falou, né? Tem as possibilidades que a gente tem aí o estudo, ou vai destruir, né, aquela pessoa que vai rejeitar mesmo a Deus, que mesmo diante de Deus no juízo, ainda vai insistir na sua maldade de não querer Deus. Alguns vão dizer que ela vai se extinguir, né, apelidado de aniquilacionismo, né, ou vai sofrer um pouco de tempo na consciência e depois vai ser destruída, ou para alguns, os católicos, tem aquele tempo que vai ficar no purgatório e depois vai ser regenerado, vai ser salvo, ou para alguns é o universalismo, vai chegar diante de Deus, aí todas as possibilidades se abrem, né? Porque aí a pessoa não vai ter mais as condicionantes dessa vida, onde ela nasceu. Exemplo, quem nunca ouviu falar do evangelho, tal, tal, tal. Então, hoje, o pensamento teológico está caminhando mais para isso. Você vai ver lá o grupo daqueles que acreditam de fato que mesmo diante de Deus vão ter pessoas que vão rejeitar Deus, que não vão querer, e aí elas vão acabar sendo destruídas literalmente, elas deixam de existir, e o outro grupo, que é maior, fala que no final Deus vai conquistar, que o inferno é só um inferno de possibilidade, mas não de realidade. O que é isso? É a questão da pessoa não querer ficar afastada de Deus eternamente. Tem umas visões, irmão Avacê, que não são muito assim, não tem muito apelo entre as multidões. Pequenos grupos acreditam, né, que o inferno seria um local frio, sombrio, é tipo assim, deixar. Tem uma série que eu não sei o nome, não sei se é Walking Dead, que eu não assisti. É tipo assim, a pessoa vai para um local, esse local é tipo um local de escuridão eterna, escuridão no sentido assim, de ausência de Deus. Não que ela vai ficar ali sendo queimada, triturada ali, mas ela vai se sentir como uma ausência de Deus. E isso para aqueles níveis mais radicais, que acreditam num sofrimento eterno. Se fala de um sofrimento nesse sentido. O próprio texto aí, para quem combate essa questão da eternidade do inferno, é que o texto fala que é o fogo que é eterno, né? O fogo é que queima. Se for pegar esse texto como literalidade, é o fogo que queima, não é o que está sendo queimado que vai ficar queimando eternamente, né? Quando fala do bicho não morre, era aquela questão lá do lixo, que quando você olhava lá em Jerusalém, tinha o queimado lixo. Então, irmão Vassi, o Marlon pode comentar aí, o João,
estudam também textos acadêmicos, quase ninguém hoje, sério, no estudo teológico sério, fala sobre uma eternidade onde a pessoa vai ficar queimando. Só o pessoal que é mais fundamentalista, que lê de maneira literalista a Bíblia, que fala isso, né? Não entende a linguagem que está sendo usada ali. Mas hoje, no campo acadêmico, irmão Valci, quase ninguém mais trata disso. Ô, professor, e tem uma questão no versículo 44 que é uma inserção, não é? No versículo Sim. 44 é uma inserção, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. É uma inserção que foi colocada talvez depois da tradução. Essa semana, depois eu vou passar para uma Valci. Eu fiz um material sobre o inferno no grupo lá, né? Você pegar lá os 20 teólogos que tem lá, nenhum deles fala da literalidade, nenhum. Não sei se o Porque Marlon está aí. a igreja ela usa o inferno, o professor, quando está evangelizando, como medo, né? Medo. Ó, Márcio, ô, Josimar, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, vai ficar queimando, imagina. Aí o cara se torna cristão, o cara vai para a igreja e ele Isso. não. Ele para de beber, para de fumar, mas ele Pois não é aceita isso. Jesus. Eu vou passar aqui para o Marlon, mas olha só, isso que você está falando. Mesmo que você acredite no lago de fogo e enxofre literal, vamos acreditar que seja literal. O que o texto vai dizer? A morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. Se fosse algo literal, que não é, que é Apocalipse, o que acontece quando você lança algo dentro de um lago de fogo? Ele vai se destruir. Então o texto lá fala, mesmo que a pessoa acredite, né? Eu acredito que o texto do Apocalipse é literal. Tudo bem. Eu acredito que aquilo vai acontecer. Então o que o texto está falando? A morte e o inferno. Então o inferno não seria a destinação final dos ímpios. Isso. Seria o lago de fogo. Se é lago de fogo, é lago de destruição. Eu vou passar para o Marlon e para o João, que eles têm aí comentários. Eu sei. Por favor, Marlon. Tá fechado o microfone. Abriu, mano. Vai. Boa noite, meus irmãos. A paz, tudo bom? A paz. Primeiro aí, parabenizar o Wilton. Excelente estudo, viu, meu irmão? Deus continue te abençoando, viu? Amém. Duas coisas que eu vou falar aqui sobre o inferno que são bastante interessantes. Primeiro, ratificar, confirmar aquilo que o Wilton falou. Tem um professor meu que o Wilton gosta muito dele. Ele fica me falando dele. O Padre André. A gente conversando com ele lá no café, né? Eu e uns colegas meus, ele falou exatamente isso que o Wilton falou. Ele falou, hoje o inferno é uma doutrina que não se tem mais essa questão como era antigamente. E ele falou assim, o inferno é essa realidade que nós vivemos. Ele falou, né? Quem está nessa realidade já vive uma realidade infernal, porque o inferno é a distância que se cria do homem em Deus, é a não comunhão com Deus, certo? Então essa é a realidade já do inferno, essa é a primeira coisa. É a questão do ser humano virar as costas para Deus e não se submeter à vontade de Deus. E outra coisa que eu aprendi também na aula eu até estava na casa do Wilton quando eu saí dessa aula, a aula de um professor lá da PUC, daquele dia, Wilton, que eu estava na sua casa. Sim. Ele fez a seguinte pergunta: por que a gente quer ir para o céu? A gente não sabe responder. No céu, ele até deu um exemplo, né? No céu vai ter queijo? Não, no céu não tem queijo. No céu vai ter carro? Não, no céu não vai ter carro. No céu vai ter 10 virgens, como o céu lá dos islâmicos? Não, não vai ter. O céu católico só tem alma. Só tem Rua alma. De ouro. Rua de ouro e cristal. Exato. Exato. Vai ter rua de ouro. Rua de ouro e cristal. Rua de ouro. Pois é. Isso aí se criou de um tempo para cá, né? Que vai ter rua de ouro, tal. Negócio que se criou para cá. Aí, qual a justificativa, a religião, não é? A história da igreja fez para que o homem tivesse vontade de ir para o céu? A criação dos elementos do inferno. Você tem que ter vontade de ir para o céu porque o inferno é sofrimento, é dor, é tortura. Então o camarada está querendo ir para o céu não porque o céu é bom, mas porque ele tem medo do inferno. Né? Então se criou isso através dos tempos.
Mas quando a gente vai e lê de fato o texto bíblico, a gente vê que o inferno é algo bem mais simples do que se fala, do que essa tortura toda, essas questões. A realidade infernal é simplesmente a realidade de dizer não para a vontade divina todos os dias. É simplesmente essa vontade aí. Aí, por exemplo, fazendo um link com a fala do irmão Isaías, lá do início. A realidade infernal é eu, diante de tantas mortes, soltar fogos por causa de quem morreu. Você está vivendo uma realidade infernal. Porque você não está defendendo a vida proposta por Jesus Cristo. Você está defendendo a antivida. Você está sendo um anticristão. Perfeito? Encerro aqui. Deus abençoe a todos. E Maravilha. o Wilton, Pois, o inferno também pode ser uma situação mental, né? O indivíduo ele está no inferno mental e ele não consegue ter paz, então ele está no inferno. E aí a gente vai para a Igreja Católica e a indulgência e a criação da figura do diabo. exato. A gente sabe que o diabo é uma figura, é um elemento, é uma figura criada pela Igreja Católica para amedrontar aqueles que não obedeciam ou que não queriam pagar a indulgência. Uhum. Então, existe um ser vermelho de rabão, de chifre, que vai te chuchar no inferno, e daí jogar no inferno. Então, eu vejo o inferno como uma questão mental. Lá, o Lázaro, o rico e o Lázaro, eles estavam numa situação mental, né? Pô, o cara lá está numa boa, eu estou aqui, pô, manda avisar os meus irmãos lá para não virem para cá, porque aqui é um lugar quente, quer dizer, a minha mente está queimando porque eu estou nessa situação, né, no Hades. E aí, hoje a gente vê que alguns líderes trabalham essa ideia do diabo e do inferno para colocar medo nas pessoas, para Exato. prender as pessoas. Quer dizer, as religiões de matriz africana não têm essa questão. Eles não trabalham essa questão do diabo, do inferno, né? Eles falam que é o Orum, que é um lugar no céu, tá? Mas não fala do inferno. E aí, essa questão do irmão fala, esqueci o nome dele. Alvaci? Alvaci. Então, não é somente ele que tem esse pensamento, não. É muita gente, inclusive gente de igreja, pessoas que estudam, mas que não abrem a mente do outro porque quer ter o domínio sobre a mente do outro, e aí faz da mente do outro um inferno. Exatamente. Boa, João, boa. O Marlon tá lá na PUC, né? E ele tem visto lá os materiais. Essa mudança, João, você sabe também, né? Os irmãos aqui, no ideário católico, ele sai daquele pensamento medieval, que tudo que você falou aí vem lá da época medieval, né? Indulgência e tal, o diabo e tal, para o pós-Concílio Vaticano II, da década de 60 do século passado. Após o Concílio Vaticano II, você pode ver, dificilmente você vê algum padre falar sobre o inferno. Eu queria continuar, o Isaías e professores e irmãos, nas minhas perguntas. Por favor. No versículo 30 e 32, né, fala que Jesus fala algo com os discípulos que eles não estavam vivenciando, eles não tinham experiência. Morte e a ressurreição, o que era a ressurreição na mente daqueles discípulos? Eles ainda nem conheciam Jesus, e aí o texto diz que eles iam discutindo para querer ser quem é o maior, quem é o maior. Eles ainda não tinham entendido que era Jesus, está brigando para dizer quem é o maior, quem não é, quem vai ser o maior lá no céu, quem vai sentar do lado direito, do lado esquerdo. Então, é um texto que a gente precisa entender. E qual era o interesse desses discípulos de querer ser o maior ou menor?
se ainda estava no caminho com Jesus, né? E aí outro ponto, o texto é muito grande, né? A reflexão é sobre a pedra do moinho. Eu peguei a questão da pedra do moinho, né? Quem fizer isso, vamos jogar uma pedra de moinho é melhor botar a pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Uma pedra de moinho pesava de 1.500 quilos e ela é usada para moer Exato. lá, o trigo lá para fazer a farinha. E aí eu fico pensando, será que Jesus falou isso mesmo ou Marcos botou na boca de Jesus essas comparações, né? Eu fico pensando, será Exato. que ele falou ou Marcos lançou isso na boca de Jesus, né? E aí o que acontece? O Marco enfeita o pavão. Eu acho que ele enfeitou o pavão ali para colocar os camaradas no movimento. Ó. Ô, João, É, ô, João, sim, e sim. ainda tem o escritor incentivando alguém ao suicídio, né? O suicídio? Exatamente o que ele diz é melhor colocar uma pedra, uma Uma amostra no pedra pescoço e se jogar. É suicídio. jogar no mar. É Isso. Aí, suicídio. para terminar a minha reflexão, tem um outro texto que diz assim: quem fizer isso vai ficar caolha, vai ficar manco. É melhor entrar no céu caolha do que se perder. Ué, mas a doutrina que a gente ensina diz que é só alma. E não vai entrar sangue, nem osso, nada no céu. E aí o texto fala que é melhor entrar no céu caolha do que é melhor entrar cotodo, entendeu? Fica difícil, só nesse estudo aqui que o professor pode esclarecer a gente. Ainda tem, professor, ainda tem a língua lá do Rick Lázaro. Como é que ele estava no dito Exato. inferno, que todo mundo fala que ali é inferno, e a língua dele ainda bota, ainda molha a língua do cara. Isso é complicado. Não é mole não, hein? Esse estudo é bom, hein? Bom. É aquilo lá, né, que a gente sempre comenta aqui com os irmãos. O que nós temos diante de nós é uma tradução. E muitas dessas expressões, elas são os hebraísmos, elas têm o seu significado lá na origem. Ou até aramaísmos, né? Eram até expressões aramaicas, às vezes, que tinha a sua ideia lá. Como, por exemplo, eu falar assim por Isaías hoje. Eu pegar uma expressão, essa que a gente usa aqui. Ó, o Isaías está gravando o estudo para colocar na nuvem. Aí fala, o que é isso aí? Colocar na nuvem, né? Tem como subir na nuvem e tal. Então, tem esses hebraísmos, essas linguagens hiperbólicas, esses exageros, como o João colocou. É que nem assim, é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico a entrar no reino de Deus, né? Aqueles exageros, fala, como é que pode? Um camelo, aí inventaram que é uma porta que chama. Não, era o fundo da agulha mesmo, né? É uma linguagem exagerada, que era própria da linguagem da época, as comparações que se fazia. Então, essa aí que o João colocou, né? Vou começar por ela. Olha, pedra de moinho, é impossível. O que ele está falando? Olha, é uma coisa tão absurda, é um grau tão de comparação, de hipérbole, que é o seguinte: uma pedra dessa, se você se colocar no pescoço, você vai afundar, que você não tem mais fim, você nunca vai se libertar dessa pedra. Né? Você vai cair na maior profundeza, porque essa pedra ela pesa muito, vai te levar para o máximo do baixo que você conhece. É como se a gente falasse hoje, era melhor você não xingar o João, se você xingar o João, eu vou te dar uma bomba atômica. Você fala, meu Deus, como é que é a bomba atômica, né? A fala do João é mais perigosa que uma bomba atômica. Você fala, nossa, é uma bomba que destrói tudo, né? Então era a força da expressão da época. A questão da ressurreição, com certeza eles não sabiam. E, João, eu vejo que tudo isso aí está sendo colocado porque a comunidade está com dúvida.
A comunidade está tendo guerra interna lá para saber quem é o maior. A comunidade não... essa questão que você colocou muito legal, né? Que a gente lê essa questão de fato, ó, é melhor você entrar cego, manco no reino de Deus. O que era o reino de Deus? A gente coloca como céu, né? Mas o reino de Deus ali, o que era? O reino de Deus já tinha chegado em Jesus. É a vida, é o segmento de Jesus. Então tinha gente que estava primando por outras coisas do que seguir Jesus como ele deveria ser seguido, né? Porque eles não tinham essa ideia de que a gente vai morrer agora e a gente vai para o céu. Isso, isso é um entendimento bem posterior da religião cristã. Então, quando se fala assim, olha, é melhor você entrar sem uma parte do seu corpo no reino do que o seu corpo ser lançado no inferno, ou é o que? É isso que você falou, você ser rejeitado no perfeito estado, mas você tem um contraponto que é alguém que está caminhando ali com dificuldade. Por quê? A questão toda é o poder, né? Para eles era isso, era dominar, era alguém que não estava entendendo. Fala, olha, se o Senhor Jesus ele teve que passar por tudo isso para ressuscitar, por que que na comunidade aqui está tendo guerra? Por que vocês estão buscando poder aqui na comunidade? Por que vocês estão prevalecendo sobre o menor? Vocês estão buscando aqui a mentalidade do mundo? Então, olha, às vezes tem gente ali que está até perdendo as coisas e está sendo discriminada no reino de Deus, na comunidade. Por isso que ele fala, olha, é melhor ela estar assim do que a pessoa estar perfeita e não estar caminhando ali com a gente. Talvez ele estivesse admirando pessoas até do império, né? Você fala assim, não, como que vai admirar? A gente vê hoje aí, tem pessoas que admiram mais um político do que um irmão na fé, né? Então, tem todos esses conflitos ali que, como o João bem colocou, com certeza tem ditos aí que a comunidade coloca na boca de Jesus para resolver os problemas atuais que eles estão vivendo, né? Então, eles recorrem a essas histórias, por isso que tem essas diferenças nos evangelhos sinóticos. Por que carrega tanto de um lado e não carrega de outro num evangelho? Por causa disso. São as histórias que são construídas ali, que são rememoradas diante da situação que a comunidade está vivendo. E aí usa-se essas expressões que para nós é um escândalo, né? Mas que para a época não era tanto, não era assim, era algo que eles entendiam, uma linguagem mais popular. Mas a gente hoje o que é muito técnico, né? A gente fala assim, nossa, imagina, que nem o João deu uma explicação tremenda, falou, a pedra pesava tantos quilos, aí na sua mente você já constrói a cena, né? Você fala, cara, para que vai usar essa linguagem? Porque para eles aquela pedra era a coisa talvez mais pesada que eles tinham acesso naquele momento. Então, fala, se você for colocado naquilo, você vai afundar de um jeito que você não consegue mais se levantar, meu amigo. Professor, daqui a 50 anos, quando lerem assim, o Isaías pagou R$300 para o pagou o Maso, que estava devendo R$300, e mandou o comprovante para o Maso, para o Josimar. Alguém lendo daqui a 50 anos. O Maso pegou o comprovante e colocou na nuvem. Exato. Colocou na nuvem. Aí o cara vai ler lá e fala, cara, como é que pode? O Josimar, me disseram, há 100 anos atrás, ele morava lá no lá em Belfort Roxo. Como é que esse cara... Aí vai parecer um pregador muito efusivo. Porque aquele homem de Deus subia a nuvem, olha para o alto, olha o Maso lá na nuvem, colocando lá, olha. É a mesma coisa nós hoje lendo a Bíblia. É a mesma coisa nós hoje lendo a Bíblia. O que eles colocaram, principalmente no Apocalipse. Principalmente no Apocalipse. As pessoas ficam, por quê? É o 666! Olha, as estrelas vão cair! Cara, é a linguagem apocalíptica. Eles entendiam, nós não. Então, que o Espírito Santo possa hoje fazer com que nós, quando lermos a Bíblia, buscarmos esses detalhes. Por favor, Márcio, você quer uma pergunta? Só uma coisa que o João coloca que é interessante é o seguinte: o exercício bíblico, para a gente entender o texto na sua origem, é um exercício muito difícil. Por que é difícil? Porque eu não vou nem entrar aqui na questão da língua, né? Da língua grega, nada. Mas vamos supor que a gente tem a tradução na mão. Vamos confiar na tradução. Ela é difícil, sabe por quê? Porque a nossa mente ela já está carregada de doutrinas. Ela já está carregada de teologia ao longo do tempo. A teologia não estou qualificando, estou dizendo
a gente já vai para o texto com uma interpretação. Por exemplo, é que nem o irmão Avassi colocou, inferno. Então, eu já leio o texto, eu não consigo enxergar o que o João falou. Porque o inferno, para mim, é diferente do João, porque eu já estou carregado aí de 30 anos de um inferno que é um lago literal. Então, aí eu pergunto, o camarada lá que está escrevendo, ele escreveu baseado em quê? Que também não é o pensamento dele. Como assim não é o pensamento dele? Quando ele escolhe as palavras aqui, não são palavras que ele cria. Vocês sabem disso. Por exemplo, quando falou aqui do inferno, já se falou. Era um lixão que tinha em Jerusalém. Ué, como é que você sabe, Isaías? Porque você estudou algum comentário. Então, o que o camarada está escrevendo aqui, ele já está buscando de uma outra fonte. Eu falo isso muito na questão lá de Paulo, quando Paulo fala eleitos, predestinados, aquilo é linguagem do judaísmo do segundo templo. Mas as pessoas acham que aquilo é uma coisa que Paulo criou. Não. Eu tenho que ler o Paulo lá, e esse texto aqui, e por isso que eu falo que é difícil, porque eu tenho que pegar o entendimento da época lá. Amanhã, se o senhor permitir, eu vou estar mandando para vocês um material que ele faz uma análise, colocando Moisés, Enoque, Melquisedeque e Jesus. O que o texto está mostrando? Que quando a igreja começa a falar de Jesus, ela vem resgatando os conceitos que tinha em Moisés, em Melquisedeque e Enoque. A gente tem vários exemplos, principalmente em Hebreus, aquelas cartas mais no final do Segundo Testamento. Então não se tem uma coisa original no sentido de falar assim, esse termo aqui de templo foi criado pelos cristãos. Não. Tudo aquilo ali é uma releitura. E o próprio texto do Primeiro Testamento também é uma releitura dos mais antigos. Então, é uma releitura da releitura, e vai se fazendo várias releituras. Então, são camadas e camadas até chegar num texto como esse que o João falou. Ó, o que é inferno aqui para o cara? Aí eu já venho com uma doutrina católica, que vem muito longe depois do texto que o cara escreveu. Aí você fala, não, o nosso papel é voltar no tempo. Mas é voltar no tempo da escrita. E voltando no tempo da escrita, eu vou ter que voltar mais ainda no entendimento. Da onde surgiu essa ideia? Aí vocês sabem, aí vem aquela questão de o cativeiro babilônico, tal, né? Enfim, aí vai. Amém. Vai Vamos lá, Mazo. Obrigado, professor. Valeu. Pode falar, Mazo. Do versículo 42 ao 49, a bem da verdade, eu tirei aqui uns 40 minutos lendo e notei algumas coisas. Mas foi o que o professor falou aí. A gente, às vezes, vem com algumas coisas prontas daquilo que nós aprendemos. A bem da verdade, eu resumi isso aí no versículo 49, que diz aqui, pois todos serão salgados com fogo. Então, eu botei aqui que o fogo purifica e o sal preserva. O cristão pode ser conservado na fé verdadeira por meio das provações que enfrenta. Ou seja, do versículo 42 ao 49, eu entendo que, na verdade, não é para arrancar olho, não é para viver na fé daquilo que Jesus falou. Eu estou falando isso porque esses anos todos que eu tenho de evangélico, a gente encontra pessoas falando sobre isso e dizendo que, literalmente, entende que tem que arrancar o olho, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu entendo, na verdade, segundo o que está relatado, o que supera aqui, na verdade, é o amor. E aí, voltando no que o irmão falou aí, que realmente isso tem passado na minha cabeça, de um tempo para cá, um inferno. E aí eu vou resumir isso em amor, pô. Porque a escuridão e a luz para Deus é a mesma coisa. Não é o que está escrito? Então, eu resumo tudo isso no amor. Se eu vivo em amor, se eu vivo ajudando o meu próximo, que é o principal ponto é esse. Se eu vivo ajudando o meu próximo com amor,
então eu não tenho medo do inferno. Então, logo, o inferno não existe. Existe para mim a vida eterna em Cristo. E aí, ouvindo o que o Isaías me mandou, para mim viver, ter uma vida eterna em Cristo, eu tenho que obedecer ao Pai. Eu obedecendo ao Pai, Cristo está sendo formado em mim. Isso. Então, Amém. a bem da verdade, são essas coisas. Eu estava vendo um irmão falar isso, eu resumo a minha fala aqui na questão do amor. As outras coisas aqui a gente leu, é claro, evidentemente, que eu tenho algumas Bíblias de estudo, né? E eu concordei com essa minha fala que eu li aqui, que eu falei, mas resumindo, tudo está no amor. Mediante isso, eu já falei com Isaías, eu estou aguardando uma bênção da parte de Deus. É claro que Deus vai usar alguém dentro, né, da legitimidade, dentro da lei, que eu quero dizer, para que eu venha obter aquilo que eu tenho de direito. E aí eu estava conversando com a minha esposa. Ela falou, mas você, como que tu vai fazer isso? Aí eu falei assim, eu vou conversar com o pastor, onde eu congrego, eu vou informar ele que eu vou fazer um estudo bíblico com um professor que é amigo do Isaías. O Isaías me passou que o senhor dá aula e eu quero fazer esse estudo aí para mim poder ter conhecimento, entendeu? Melhorar o conhecimento, Isso. e porque a gente quer passar para as outras. Eu prego em algumas igrejas, então eu quero pregar a verdade nua e crua, né? Eu falei com o Isaías aí que eu fui pregar numa igreja batista, eu congrego na Batista, eu fui pregar na igreja batista, e lá eu falei, né, na minha fala lá eu falei, eu continuo sendo dizimista, sou ofertante, mas eu não sou obrigado, eu não dou comida de ir para o inferno, eu não faço isso ou por aquilo. Eu faço por amor, porque eu entendo o que Gratidão. Deus fez na minha vida. Exato. Então, a igreja ela não vai sobreviver do salário do pastor. A igreja ela não vai fazer coisa para o seu próximo ali, quem mora ao lado deles, ou para uma pessoa que precisa, com salário do pastor. Não, a igreja, então a gente sabemos que existe coisas terríveis, pessoas que ganham 30 mil, 40 mil, e o membro que ganha um salário mínimo pega aqueles 10% e dá ali com medo de ir para o inferno. Isso já é outro assunto. Ou, porque aprendeu assim. Então, hoje eu, devido aí aos estudos do professor, e também, às vezes, eu passo por aí algumas coisas, né, que eu tenho pesquisado, tenho visto, né? Eu falei para uma pessoa aqui que eu estou tranquilo. A hora que não tem como eu ofertar, ou até mesmo não dar o dízimo, Tu fica isso já não. tranquilo. Eu fico Exato. tranquilo. Porque Exato. eu não posso deixar de pagar uma conta de luz para dar o dízimo. Exato. Eu não posso deixar de socorrer minha esposa ou alguém que esteja passando mal para dar o Exato. dízimo. Então, eu acredito hoje, pesquisando, vendo, participando, eu acredito que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração sobre isso, porque foi o que o Isaías falou para mim. Nós aprendemos a nossa vida toda isso aí, ó, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não Isso. der o dízimo, Você você não vai você prosperar. esqueceu o devorador, o pulgão, Aí tem um devorador, tem essas questões todas. Então, a questão, eu me lembro de ter participado com um professor aí, algumas reuniões, a questão realmente é o cuidado da leitura, é como se lê, que a Isso. própria Bíblia ela vai nos responder. Então, a Amém. gente precisa estar mais atento, eu, começando por mim, preciso estar mais atento a isso aí, a leitura, porque Amém. ela mesmo Sabe, traz a ô Márcio, interpretação. você sabe essa questão do que você falou, do que o pessoal prega? Eu já vi isso aí também. A pessoa dizer que quem não dizima é ladrão e vai para o inferno. Você Não, eu sabe onde, preguei sobre isso. você Eu sabe já onde que isso... falei isso. Eu sei disso. Quem veio Eu do já sistema falei essa denominacional já besteira aí. falou.
Você sabe onde que a gente toca nisso? Não é tem pessoa que é avarenta? Tem. Né? Tem pessoa que não ajuda? Tem, a gente sabe disso. Mas você sabe onde que isso aí toca? Se a gente parar para pensar direitinho, isso aí está tocando, cara, no valor do sangue de Jesus. Eu estou dizendo para Deus o seguinte: olha, a obra que Cristo fez, ela é imperfeita, porque ela precisa que eu faça ainda algo para que ele venha me salvar. Eu estou garantindo que se eu der o dízimo, eu vou ser salvo. E se eu não der, eu não vou ser salvo. Então, eu estou dizendo para Jesus: olha, é o seu sangue, mas. Aí eu começo a elencar para Jesus o que tem mais para eu fazer para que eu possa ser salvo. A graça dele não está sendo suficiente. Isso pode parecer algo piedoso, né? Quando eu falo assim: olha, quem não der o dízimo, porque tem que ajudar a casa de Deus, aquela coisa. Mas é um discurso que a gente está rebaixando o sacrifício de Jesus. Isso é É muito perigoso. maligno! É É, maligno! é demoníaco. É demoníaco. Posso fazer uma colocação com relação ao dízimo? Eu sei que isso é muito complicado, é muito Por complicado. O favor, dízimo, posso falar? por É favor. vontade. O dízimo é a galinha dos ovos de ouro das religiões. Dízimo não é para dar na igreja. Dízimo, segundo a Bíblia, é para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. E aí diz que é para Exato. dar na secretaria da igreja. Isso é entendimento distorcido. Podemos dar o dízimo, devemos dar até mais do que 10%, mas é para Exato. os órfãos, para as viúvas e para os necessitados. Glória a Exato. Deus, glória a Deus. Agora, Wilton, para você responder a pergunta do Márcio, que nós estamos com o horário já apertado. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu estou Tá. constrangido até agora, quase fiz xixi aqui. O Em cima do que o Márcio falou, entendimento dele é tremendo aí no texto. exatamente, o entendimento do Márcio. Quando ele fala do resumo do amor em seguir a Cristo de verdade, o resumo, eu vou te falar por que esse Jesus que o Márcio falou, que nós temos que seguir a ele de verdade, ele se assemelhou em Mateus 24, 31 ao 46, Márcio. Mateus 25, melhor. Sim. Mateus 25, do 31 ao 46. Por que ele se assemelha aos presos, se assemelha aos doentes, se assemelha aos famintos, aos sedentos e etc. Por que ele se assemelha? Ele não se assemelhou ao líder da sinagoga, ele não se assemelhou ao escriba, ele não se assemelhou a um líder da sinagoga lá, a Zaqueu. Por que ele se assemelhou à classe mais pobre? Por que ele não se assemelhou, por exemplo, hoje? Por que ele não se assemelharia ao militar? Mas ele se assemelhou ao bandido preso do Comando Vermelho. Jesus ele se assemelhou ao bandido preso do Comando Vermelho. Jesus se assemelhou ao aidético doente. Né? Jesus se assemelhou àquele povo que está com sede na África, que não tem água. Por quê, professor? Posso responder? Pode. Então, você falou que ia fazer uma pergunta, eu estou acreditando que essa pergunta, na verdade, é para mim. Não, Então, professor. Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Eu acredito que, conforme está escrito na Bíblia, primeiro, que ele não faz exceção de pessoas. E segundo, no meu entendimento, a glória é dele, não é do homem. Então, ele não faz exceção de pessoas e a glória é dele. Já que a glória é dele, ele é uma pessoa muito simples. Ele não demonstra isso, como, lamentavelmente, em nosso meio, algumas pessoas se apresentam como se fosse um dos superior. tais. Superior. Exato. Isso aí, superior. Jesus é uma simplicidade. Então, eu entendi que essa pergunta fosse para mim. Então, a minha resposta é... Esse texto aí que... Não, você tá falando muito bem, mano. Esse texto ele é muito mal compreendido. Por quê? Dá a impressão que é assim, ó. Jesus, ele é todo bonzão, ele tem tudo, ele é tipo o chefão. Mas aí, como ele é bonzinho, ele vai lá e fica com o pessoal um pouquinho e faz as coisas para ele. Não é assim que muita gente imagina? Eu também faço igual Jesus. O que você faz igual Jesus? Eu vou lá, dou uma sopa. Não estou recriminando, não, mas estou dizendo que a pessoa enxerga que é assim. Ela dá uma sopa, leva uma roupa, dá um dinheiro e volta para casa.
Jesus não fez isso, não. Quando fala que ele se encarnou, ele ficou pobre mesmo, ele viveu entre aquelas pessoas. É diferente de eu visitar aquelas pessoas e de eu estar entre elas, é diferente. Ele é o Deus que escolheu viver entre aquele povo. Por isso que ele era amigo de pecadores, amigo de prostitutas. Meu Deus. Ele não é um visitante. Uma coisa eu Aí eu falo já assim, eu fiz vou fazer xixi na calça aqui, evangelismo. mano. Já fiz xixi aqui já. Eu falo É assim, eu amo. constrangedor. Eu amo os pecadores. Eu falo, tá bom, o que que é? Ah, não, ali tem um bordel, aqui perto da minha casa tem uma casa da Luz Vermelha. Aí eu vou lá demonstrar meu amor por aquelas irmãs lá. Eu vou levar o evangelho para elas. Não é isso que ele fez. Isso é importante? É. Mas ele viveu entre aquele povo. É isso que escandalizava os camaradas. Se ele fosse só um pregador que fosse lá igual João Batista e bradava, é uma coisa. Mas ele não foi só um cara que discursou para eles. Ele andava com eles. Tanto é que o pessoal falou, ele é amigo deles. Que para você ser amigo, você tem que estar junto. Ele Ele é andava acusado, com as acusavam pessoas. ele. Acusaram ele de amigo dos Acusava. pecadores. A religião tinha essas pessoas como os miseráveis, como os que abandonados por Deus. E ele acolheu essas pessoas. Essa é a diferença. Então eu me envergonho quando eu leio um texto desse, porque por mais que eu falo, não, eu ajudo, eu não tenho intimidade, comunhão com essas pessoas que Jesus tinha. Será que se eu também tivesse naquela época de Jesus, não ia falar, opa, o que Jesus está fazendo aí? Será que ele está vigiando? Cuidado, Jesus, essa mulher aí, ó, só está conversando com uma mulher na hora do almoço. Cuidado. Que nem o discípulo fala para ele. O que ele está conversando com essa mulher? Devia ser bonita, né? Olha lá, Jesus está dando mole. Não, irmãos. Jesus convivia com essas pessoas. A gente ainda é muito distante delas. A gente tem um discurso que é que nem o Isaías falou. Você consegue andar com um bandido? Ir lá e falar com ele, ó, eu vou andar aqui com você para você ver a minha vida e como a minha vida vai irradiar Deus para você. Eu não vou te discriminar porque você é bandido, você está errado. Mas eu vou andar aqui contigo para você ver como que é a vida de uma pessoa que o evangelho alcançou essa pessoa. Eu vou andar com a prostituta, eu não vou me deitar com a prostituta, mas eu vou andar com ela lá para ser minha amiga, eu vou ouvir as crises dela, que nem o Pagola fala no grupo de Jesus. Quando ele ia dar aula para as prostitutas, ele falava assim, olha, foi o local lá, no bordel, foi onde eu aprendi mais sobre humanidade. Que a prostituta chegava para ele e falava assim, padre, Deus sabe que eu deito aqui com esses homens para sustentar o meu filho. Eu não tenho emprego. Mas Jesus está comigo. Ele sabe que quando esses homens saem daqui, eu choro na minha cama. E eu falo assim, Jesus, ninguém me valoriza, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Será que a gente tem essa capacidade de enxergar um Jesus assim? Não tem. A nossa religião enxerga um Jesus que está ali com o olho assim em cima daquela prostituta e está falando assim, eu vou te mandar para o inferno, eu vou te mandar para o inferno, eu vou te mandar para o inferno. É assim que a gente enxerga. Wilton, dá vontade de falar um mistério aqui. É constrangedor. Eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Esse é o Jesus que nos constrange. Esse é o Jesus que nos constrange. E a religião, o sistema religioso tenta nos afastar mais e mais dele. Vamos lá, gente, vamos concluir. São 10h19. Eu não gosto de postar muitos vídeos grandes, porque quando alguém olha assim, 1h30, não vou nem olhar. É verdade. A pessoa não quer nem olhar. Então, foi maravilhoso a presença da irmã Ailen aqui, a irmã Ailen Aze. Ela fala demais, hein, Wilton? A irmã Ailen Aze. Fala muito. Ela é pregadora, Isaías. Ô, glória! A irmã Jacira também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, do meu irmão Márcio também, que hoje está conosco, o irmão João Carlos, o irmão Avaci, o irmão Mazo. Uma pena o irmão Mazo não poder participar mais, porque é sempre importante a participação dele. Sim. O irmão Jair também, que às vezes dá uma catucada lá por causa do cansaço. Ele chegou do trabalho agora, Wilton. É benção, irmão Jair agora, já é um homem de idade, mas ele chegou do trabalho agora. Ele é benção. Eu vou começar a passar os estudos, Jair, para você ver depois, na hora Maravilha, do almoço. maravilha. Na hora do almoço, ele está sempre na beca, né, Isaías? Está sempre bonito. Está sempre na beca. Bonito. Olha lá, sempre bonito. Então, gente, eu queria pedir que a irmã Ailen, ela pode orar para terminar a nossa reunião, irmã Ailen?
A irmã está na área. Pode orar para a gente terminar essa reunião, agradecendo ao Senhor por tudo que ele falou aqui, através da boca do Josimar, do João Carlos, do irmão Alvaci, a partir da boca desses homens de Deus. Pode orar, irmã Aile, por favor? Boa noite, irmãos. Posso orar sim? Estão ouvindo bem? Bem. Então tá ótimo. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Pai amado, meu Pai celestial, obrigada, Senhor, por esse momento de estudo, de comunhão entre os irmãos. Obrigada por toda a palavra lançada nesse momento, Pai. Nós não sabemos quem irá ouvir, mas o Senhor já sabe. Eu sei que o Senhor tem preparado todas as coisas, então eu já agradeço ao Senhor. Obrigada pela vida dos irmãos, obrigada por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz e ainda fará na nossa vida. Que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo, de descanso, que o Senhor abra cada vez mais os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir verdadeiramente a Tua palavra, Pai, e viver verdadeiramente o Teu Evangelho. Porque é isso que Jesus faz, é isso que Jesus fez fazer na nossa vida. Então, eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Vem entrar cada vez mais com o Teu Espírito Santo em nós, que venha habitar, que venha transformar a nossa mente, nosso coração. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Amém, Jesus. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Beijo no coração. Muito obrigado. Como sempre, agora vamos para a cantina comer o refrigerante do Mazo e a torta da irmã Ailen. Amém. A torta que a irmã Ailen trouxe. Vamos lá para a cantina. Não, está distante.